E hoje, então, vamos dar uma introdução sobre o pano de fundo do lado judaico e, então, vou ir atrás na história, até alguns milênios atrás. Vou depois também tentar de já chegar à questão do antissemitismo e ao sionismo, que podemos entender como uma das respostas dadas historicamente pelos judeus à situação de insegurança. Mas, como eu disse, a maioria dos judeus mora fora do alcance desta emancipação, numa zona que, na época, fizera parte do Império Russo. E o Império Russo foi anti-Revolução Francesa, anti-igualdade entre seres humanos, anti-liberdade religiosa e também com a maior população, a maior território e o maior exército, gostou de se ver como o policial da Europa no século XIX. E na Rússia, então, como resultado de vicissitudes históricas, se encontrou presa a maioria da população judaica do mundo. Não na Rússia, mas numa parte da Rússia que não foi Rússia, mas que hoje são Polônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, etc., mas que nesta época foi tudo Rússia. E quando então o Império Russo recebeu, graças, entre aspas, graças às conquistas contra Napoleão Bonaparte, na luta contra Napoleão Bonaparte, como resultado das guerras revolucionárias, recebeu todo este enorme território extra, se expandiu, recebeu também de graça alguns milhões de judeus que ela não gosta. Então começa já a escrever uma série de regras para limitar a presença dos judeus. Eles vão sofrer de uma situação de crescente imiseração, cada vez mais pobres, cada vez mais marginalizados, passando fome. E, por outro lado, eles vão também sofrer de reações antissemitas, discriminação e perseguição cada vez pior, pois a maioria dos russos e das muitíssimas outras nações morando presas dentro deste Império Russo, menos e menos vai aceitar este estado de coisas e vai, assim, pensar e tentar de modificar a Rússia, o que nós chamamos a Revolução Russa. E os zares não gostam desta ideia de modificar a Rússia e de ser fuzilados pelos bolcheviques, o que vai acontecer mesmo assim, mas eles não sabem disto ainda. Bom, e então eles vão inventar uma maneira para satisfazer a população e desviar o ódio da população contra eles, contra os judeus. Então você vai ter a época dos pogroms. No final do século XIX e começo do século XX, literalmente milhões de judeus fugem da Europa Oriental para os Estados Unidos e são ali a base do que é hoje a maior comunidade judaica de nossos tempos. Bom, agora que eu esbocei um pouco assim, os dilemas de ser judeu na época da emancipação, com suas promessas, suas realizações, mas também seus dilemas, é importante também entender o que é o antissemitismo moderno, por que ele existe e no que se diferencia do antissemitismo anterior medieval da Igreja, antissemitismo cristão. Eu acho que também isto é uma história mais ampla do que posso detalhar aqui, mas só para te dar alguns highlights ou pontos mais nevrálgicos que pode explicar um pouco por que temos antissemitismo. Aliás, quando eu dei este curso alguns anos atrás, eu sempre disse, ok, mas isto é a história. Sim? É importante entender, mas obviamente não mais existe hoje da mesma maneira. Nos últimos anos, infelizmente, precisamos observar uma recrudescência do antissemitismo no mundo ocidental também. Não só no mundo muçulmano, onde obviamente a questão Israel-Palestina tem um papel primordial, mas também na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos e alhures. Bom, eu acho que a primeira coisa que podemos ver é que o antissemitismo moderno, obviamente,
é algo que se desenvolve dentro da modernização da sociedade em geral. A modernização da sociedade em geral tem muito a ver também com o desenvolvimento da indústria. A industrialização leva à concentração de multidões em cidades, que crescem ao redor de fábricas que vão se tornar os centros da nova produção mecânica. Então você vai ter uma enorme expansão da população, mas não menos importante, uma enorme urbanização da população. Ora, também os judeus, antes um pouco espalhados, vão se concentrar nas cidades. E ali, então, a maioria dos judeus, desde sempre já uma população amplamente urbana, vai se tornar muito mais visível. A própria visibilidade, então, vai facilitar ou vai incentivar um certo antissemitismo. Pois para aqueles que ainda conhecem os judeus em seus vestimentos e costumes antiquários da época medieval, estes judeus são muito bem reconhecíveis. Mas, por outro lado, tem também milhares e milhares de judeus que fazem todos os esforços para se modernizar, para integrar, e que então não mais são visíveis como judeus. Ali, para quem está susceptível para preconceitos antissemitas, este judeu é ainda mais perigoso, pois ele parece não ser judeu, mas faça atenção, pois ele é um judeu. Então, isto é um elemento, digamos, um certo processo sociológico que facilita. Em segundo lugar, temos também a questão da competição. Uma importantíssima parte desta emancipação foi a possibilidade dada doravante para judeus entrarem nas profissões, onde antes elas foram excluídas, pois os judeus foram mais ou menos desde seu nascimento condenados ao mesmo ciclo de pequeno grupo de profissões ou de ocupações abertas aos judeus, e senão se tornaram mendigos ou vagrantes, ou migraram para outros lugares. Aí, de repente, você tem judeus que vão abrir lojas. Muitas vezes são bem-sucedidas nos comércios. As lojas se tornam superlojas. A pequena loja se torna um supermercado. E a pequena loja à esquina da rua, onde tem um padeiro cristão, vai ter dificuldade em competir com o supermercado. Vem então um antissemita e diz, sim, é o grande capital judaico que está asfixiando você, kleiner Mann, pequeno gentil-homo, pequeno homem. Você sofre da maldade dos judeus. Mesma coisa quando muitos advogados se tornam judeus, quando muitos médicos se tornam judeus. Quando muitos jornalistas se tornam judeus, então parece que as mídias estão nas mãos dos judeus. Aí, então, o que eles escrevem, aqui, então, também você tem, e isto é algo que acontece também em muitos países, os judeus muitas vezes simbolizam ou são judeus que incorporam novas ideias que são corrosivas para as maneiras tradicionais da sociedade pré-moderna. Talvez basta só mencionar 3 nomes que abalam a cosmovisão anterior da sociedade, que são 3 nomes judaicos, Marx, Freud e Einstein. Ok, obviamente, mas eu posso facilmente adicionar dezenas de outros. Não alguns, dezenas, senão centenas. E não preciso só pensar em ideias sobre a revolução, sobre a relatividade ou sobre a psicanálise, que um mais subversivo do que o outro. Um diz que você não é o que você é, mas que você é um agente de uma certa classe. O outro diz que você não é o que você pensa, que você é um indivíduo soberano, mas que você é moldado por uma sexualidade infantil reprimida.
E o terceiro diz que o mundo não é o que você pensa que é, pois tempo e espaço não são como está escrito na Bíblia. Mas a mesma coisa acontece na música. Onde de repente você tem um Mahler, ou acontece nas artes, onde de repente você tem Chagall, que não mais faz pinturas como elas devem ser, quadros como elas devem ser pintadas, como todo mundo civilizado sabe que quadros devem ser. Ou você tem um Kafka, que escreve sobre um homem que se transforma num... o que foi? Barato, sim. Bom, então, são todos judeus. Isto é assim por acaso, é algo dentro destes judeus. Então, novamente, você tem aqui um chão para vários preconceitos. O judeu vai simbolizar e incorporar o ataque à sociedade tradicional. E a entrada num novo mundo assustador para muitas pessoas conservadoras. Muitas pessoas que sofrem desta modernização. Então, é algo corrosivo. Muitas vezes, então, não por acaso que o antissemitismo geralmente se casa com o conservadorismo. Não necessariamente. Tem também socialistas antissemitas, mas é uma história separada. Depois, também, o nacionalismo. A Europa do século XIX é o século dos nacionalismos. E então, em toda a Europa vão brotar movimentos nacionais e, eventualmente, estes movimentos conseguem estabelecer seus estados nacionais, desde a Noruega e Irlanda até Hungria e Tchecoslováquia e Romênia e todos estes estados, e Polônia, pós-Primeira Guerra, que se constroem nas ruínas do Império Czarista. E estes estados são cheios de judeus. E se você tem um movimento nacional, então a ideia é de unificar a nação e de jogar fora os não nacionais. Este é o programa. Então, o judeu em todos estes estados é o outsider por excelência. Você não pode ser mais outsider do que o judeu, mas ele está ali. Então, isto vai provocar contra-reações violentas. E, finalmente, então, falei no começo da aula sobre isto, você tem estas pseudociências racistas que dão um molho de respeitabilidade científica sobre a ideia que vários grupos humanos são desiguais, que certos grupos são inerentemente melhores do que outros são condenados a ser escravos, isto é ditado pela natureza, e que outros grupos são tão perigosos que é melhor de eliminar eles integralmente. Esta é a situação que os judeus que então, em sua grande maioria, não optam pela ultra-ortodoxia, mas optam pelo socialismo, pela integração, pela cooperação com seus concidadãos. Estas são as dificuldades que eles encontram para implementar este programa de integração. E, aliás, você talvez já olhou para este charge. Sem dúvida, vocês já reconheceram esta figura demoníaca, que é Trotsky. Veja também que ele é reconhecível tanto como Trotsky, quanto como judeu, quanto como um tipo de macaco, e também gigante, então deve ser bastante grande e influente. E, na realidade, ele está ali no Kremlin, e abaixo você pode ver ali os resultados do programa comunista. Pois hoje falamos dos trotskistas, mas na época, obviamente, ele foi com Lenin o líder da Revolução Russa, e são, então, crânios e crânios por milhares. Isto é o resultado da atuação entre aspas, do judeu. Interessantemente, aliás, várias destas pessoas que fazem o genocídio em nome do judeu parecem ser chineses, pois é a mesma época quando também se fala do perigo amarelo e outros mitos racistas. Esta história, então, não mais vou repetir, pois
graças a uma pergunta anterior, eu já detalhei como, então, em vários países europeus, a presença cada vez mais presente na sociedade dos judeus vai provocar antissemitismo. O antissemitismo vai se desenvolver também em movimentos antissemitas e partidos abertamente antissemitas que querem excluir os judeus da sociedade. Ainda ninguém fala de massacrar todos os judeus, mas de eliminar a influência judaica na sociedade. E aqui, então, você pode ver a gravura que se fez na época da denegação do seu título de oficial do exército francês de Alfred Dreyfus, antes do exílio dele para os Caraíbas. E, aliás, um outro livro que talvez vocês conheçam são os Protocolos dos Anciões de Sião, que, então, pretende ser um tipo de reportagem onde se faz um relatório de um encontro entre uma série de líderes judaicos que estão conspirando para se tornar os chefes do mundo e explorar todos os não-judeus. Um livro que até recentemente, em nossos dias, tem sido traduzido e abertamente distribuído em vários países árabes e muçulmanos, infelizmente, dizendo isto é realmente a história, objetivo, é um livro autêntico. Nós já sabemos quase desde um século que o livro é o produto do serviço secreto zarista desta época. Tem toda uma literatura, não tem nenhuma sombra de dúvida sobre isto. Mas então temos uma lógica confluência entre ideias antissemitas e teorias conspiratórias. Se você tem um grupo que é tão pequeno e tem todos estes traços negativos e atrás da cortina tão poderosa e tão perigoso, então a única maneira como podemos explicar isto é por alguma conspiração. Assim nós chegamos, então, eu vou agora muito rápido para terminar esta explicação. Nós chegamos à época após a Primeira Guerra Mundial. Na Rússia você tem a Revolução Russa e os russos, os judeus presos dentro da nova União Soviética, então é uma situação, uma história à parte. Aliás, o que é amplamente esquecido em nossos dias é a Revolução Russa também produziu uma feroz guerra civil entre os vermelhos e os brancos. Nesta guerra que durou alguns anos, milhões de pessoas perderam a vida. Atrocidades terríveis foram cometidas. E também houve muitos pogroms, pois os judeus foram amplamente associados à revolução e ao comunismo. E vários dos grupos brancos foram supernacionalistas ou super religiosos e então fizeram pogroms e dentro destes pogroms algo como 100 mil judeus foram massacrados na Europa Oriental. O que você então vai ter é que a maioria dos judeus doravante não mais mora na União Soviética, embora também ali tenha uma população muito importante, mas na Polônia. E grandes minorias na Romênia, na Hungria e outros destes países. Estes são novos países. Cada destes países tem um problema com minorias, não só judeus. Tchecoslováquia tem húngaros, Iugoslávia tem turcos, Romênia tem também húngaros, Polônia tem belarussos, etc., etc. E também todos têm judeus. E o antissemitismo, então, se torna um tipo de política comum para todos estes países, que vão ter, em nenhum destes países a democracia sobrevive muito. Então, os vários regimes militares ou ditatoriais que se estabelecem entre guerras vão todos ter políticas abertamente antissemitas. E isto, obviamente, em contradistinção à nova ideia da autodeterminação dos povos de Wilson,
dos 14 pontos de Wilson na Paz de Versalhes após a Primeira Guerra. E é interessante, e próxima semana eu explico isto mais, que em Versalhes também, tanto grupos nacionais árabes quanto sionistas são representados. E basicamente como resultado das negociações após a Primeira Guerra que o mandato britânico da Palestina se estabelece. Sem dúvida, o mais importante e o mais ominoso é o antissemitismo alemão. Na Alemanha também você tem uma ampla população judaica, aliás, não uma grande maioria, mas uma ampla população. Eu falo de algo como 500.000 de judeus na Alemanha, que são muitas pessoas. Mas em toda a Alemanha você tem 80 milhões. Quer dizer que os judeus são algo como menos de 1% da população alemã. Mas este 1% vai atrair uma desproporcional atenção dos nacionalsocialistas, os nazistas, liderados por Hitler, que então a Alemanha, entre as guerras, tendo perdido a Primeira Guerra, busca uma culpa, um partido culpado pela perda militar. E então vai acusar os judeus. Durante alguns anos, a nova República Alemã, chamada República de Weimar, floresce. Os judeus também têm ali um papel bastante importante, mas eventualmente por uma combinação das pesadas reparações pós-guerra aos países vencedores e a grande crise econômica que produz um maciço desemprego na Alemanha nos anos 30, esta república vai fazer naufrágio e quem vai então aproveitar isto e chegar ao poder, aliás, da maneira mais democrática possível, é o Partido Nazista, que uma vez no poder, imediatamente, de maneira totalmente antidemocrática, proíbe todos os outros partidos. E o elemento mais importante da ideologia nazista é seu antissemitismo, que então tem muitos buracos lógicos, mas a consistência lógica aqui não é mais importante, pois como os judeus podem, no mesmo tempo, ser os responsáveis para todos os males do capitalismo e também do comunismo. Mas isto é, mesmo assim, o que os nazistas dizem, que eles também são responsáveis por suas conspirações, por ter dado este punhal nas costas do glorioso e invencível exército alemão, e que por isto a Alemanha perdeu todos estes territórios e suas colônias, e estava com a culpa da guerra e também com todos os bilhões para pagar. E então que nós alemãos, dizem os nazistas, diz Hitler, precisamos de mais espaço. Perdemos espaço, agora precisamos mais espaço. Casam sua ideologia com este racismo que diz nós estamos numa luta entre as raças inelutável, irremediável, que só nós vamos perder ou vencer. Se perder, vamos cessar de viver. Se vencer, precisamos atacar e colonizar outros povos e outras raças e acabar com raças inferiores. Infelizmente, quando os nazistas chegam ao poder, no mesmo tempo as democracias estão numa situação fraquíssima e quando Hitler começa, após alguns anos, com suas agressões em série antes da Segunda Guerra, então a resposta da França e da Inglaterra é bom, vamos dar a este ditador um pouco mais, então ele vai se satisfazer com ele recebe o que eles chamavam o apaziguamento. Não deu certo, mas os nazistas receberam, mas eles gostaram de obter ainda mais. Então, após alguns anos, eclode a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, dentro de alguns meses, conduz a quase toda a Europa sob o controle doravante enorme exército alemão e vai durar alguns anos para reconquistar, libertar a Europa e acabar com este regime. E no intervalo, a maioria dos judeus do mundo estão presos dentro deste controle dos nazistas, que então, agora que eles têm todos os judeus e que também eles têm todo este programa ultra-radicalmente antissemita, não sabem bem o que fazer com os judeus, começam a colocar todos dentro dos guetos,
a tirar todas suas possessões, a quebrar as possibilidades de contato e socialização entre judeus e não-judeus, depois a produzir fome nos guetos. Se isto não realmente ajuda suficientemente a diminuir o número de judeus, começam a sistematicamente massacrá-los. Então, isto é o Holocausto. Eu acho que também o conflito Israel-Palestina de hoje não se entende sem o Holocausto, sem a sombra do Holocausto. E então o Holocausto, sem entrar nos detalhes, é um extermínio planejado, sistemático e amplamente sucedido de extermínio de um povo inteiro por uma ideologia totalmente fantasmagórica que acusa este povo de ser a raiz de todos os males. E se faz parcialmente por fuziladas em massa, isto são por grupos de SS que acompanham o exército alemão na Rússia quando começa a invasão da União Soviética, e quando isto não vai suficientemente rápido, então eles vão construir estes centros de extermínio especialmente construídos para massacrar os judeus, que temos em Auschwitz, em Belzec, em Majdanek, Treblinka e em alguns outros lugares. O resultado de tudo isto é uma quebra total na história judaica, pois isto vai destruir fisicamente, literalmente, 2/3 dos judeus da Europa e 1/3 de todos os judeus do mundo. Então, a descontinuidade entre antes da guerra e depois da guerra é algo absoluto na história judaica, e então também vão ser os resultados para o sionismo e para o Estado de Israel.